Hoje eu quero partilhar com vocês um dos textos mais preciosos da Bíblia, que está em Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia comigo e vamos ler a partir do verso 5, a parte B do verso 5, até o verso 18. Peço a sua gentileza para não fechar a sua Bíblia depois da leitura do texto. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 18. Esse texto diz assim: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, eu gostaria de hoje então conversar com vocês sobre o tema a glória incomparável do nosso Redentor. Desde o momento em que Jesus nasceu em Belém da Judeia, até o registro desse texto que acabamos de ler, temos basicamente um século. E talvez os momentos mais difíceis e mais dolorosos que a história já contemplou. Quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era o imperador César Augusto. Ele governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus inicia o seu ministério, morre na cruz, ressuscita dentre os mortos e retorna aos céus, quem governava o Império Romano era Tibério César, filho adotivo de César Augusto, que governa desde o ano 14 até o ano 37 da era cristã. Foi sobre esse César que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sucedeu Tibério César um dos homens mais cruéis da história, chamado Calígula, que governou de 37 a 41 da era cristã. Homem perverso, sanguinário. Sucedeu Calígula Cláudio, que governou de 41 a 54,
Foi no governo de Cláudio que foi profetizado por Ágabo uma fome mundial, que de fato chegou. E como efeito colateral desta fome mundial, conforme Atos 18:2, os judeus foram expulsos de Roma, provocando certamente uma crise de pobreza extrema desses crentes, que retornaram à sua terra, sem terras, sem casas, sem renda, o que motivou o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor, para socorrer aqueles pobres da Judeia. Sucede o imperador Cláudio, Nero, um dos homens mais cruéis também da história, devasso, violento, que mandou matar sua própria mãe. Governou de 54 a 68. Foi no governo de Nero que Roma foi incendiada no ano 64. Foi no governo de Nero que começa a chamada Guerra Judaica em 66, culminando na tomada de Jerusalém, na destruição do templo de Jerusalém e na diáspora dos judeus. Sucede Nero Vespasiano, que governa de 69 a 79. Foi no governo de Vespasiano que o Coliseu Romano foi inaugurado, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos, com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Foi também no governo de Vespasiano que o general Tito Flávio destruiu Jerusalém, no mesmo ano do Coliseu, da inauguração. Foi o ano da destruição de Jerusalém, no ano 70, e a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Sucedeu Vespasiano Tito Flávio, o general que tomou Jerusalém, que governa de 79 a 81. Mas agora vem o imperador desse tempo aqui, Domiciano, que governa de 81 a 96. Este homem foi tão mau que os historiadores o chamaram de Nero Redivivo, ou segundo Nero. Foi este homem que arrogou para si pela primeira vez o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que perseguiu de forma implacável os cristãos. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, quando esse texto aqui foi escrito, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João, já idoso, era o último representante do colégio apostólico. A intenção de Domiciano certamente era jogar uma pá de cal sobre a igreja tão sofrida, e mais, calar a voz do último apóstolo de Jesus, colocando numa ilha e fechando-lhe todas as portas da terra. Porém, quando todas as portas da terra foram fechadas para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, quem tem as rédeas da história nas mãos não são os poderosos deste mundo, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele manda, Ele comanda, Ele dirige a história. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, o Cristo glorificado. Quem é esse Jesus que João viu na ilha de Patmos? Ele é a pessoa central do Antigo Testamento. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotou da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pelo templo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Quem é esse Jesus que João viu na ilha de Patmos? Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta da salvação, ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, é o Senhor que está presente aqui nesta noite. Diz a Escritura que João então tem essa visão do Cristo da glória. E eu queria então, olhando para essa passagem com os meus amados, tirar 3 lições. A primeira lição é a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. A segunda lição é a grandeza incomparável da obra de Jesus. E a terceira lição são as implicações desses 2 pontos primeiros. Então vejamos a grandeza incomparável de Jesus, conforme registrado aqui no texto. A primeira coisa que João destaca, está aí no versículo 13, quando ele escuta essa voz, e ele se volta para ver quem é que falava, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Então a primeira coisa que eu quero destacar, que este Jesus é onipresente, ele está no meio das igrejas, ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia, ao mesmo tempo, ele está aqui na igreja evangélica Calvário, em Brusque, nesta noite, ele está em toda parte, ele está em todo o universo. Não há um centímetro desse universo tão vasto em que Jesus não esteja presente. Ele é onipresente. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar, em qualquer geografia, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Ele está presente. Ele é onipresente. Segunda característica desse Cristo glorificado, olha comigo o versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve. Essa figura aqui retrata que ele é eterno, ele pré-existe a criação e ele é o Criador, ele não passou a existir porque não foi criado. Ele é o Pai da eternidade. Antes que existisse os astros, as galáxias, os mundos estelares, ele já existia eternamente como Deus. Jamais houve um tempo em que ele não existisse. Jamais haverá um tempo em que ele não existirá. É aquele que é, que era e que há de vir. Ele é eterno. Portanto,
Ele não precisou derivar da criação glória para si mesma. Equivocam-se aqueles que acham que ele precisou criar para ser completo. Ele já era completo em si mesmo, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes que houvesse mundo. Ele é eterno. Embora toda a criação revele as digitais do Criador, e embora toda a criação reflita a glória de Deus, Ele não precisou criar para ser Deus, porque já o era antes da criação, porque Ele é eterno. Terceiro, verso 14, diz assim: os olhos como chama de fogo. Essa expressão retrata que Ele é onisciente. Nada pode ficar oculto daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece tudo, Ele conhece a todos, Ele sonda a todos. Não há nada desconhecido para Ele. Ele não é pego de surpresa, Ele não é surpreendido, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece todos, Ele sonda a todos. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece os gemidos do seu coração, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece os seus complexos, Ele conhece você por dentro e por fora, Ele sabe tudo. Seus olhos são como chamas de fogo. É por isso que ao andar entre as igrejas, ele repetiu como estribilho: eu conheço, 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 eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele sabe tudo a seu, a meu, a nosso respeito. Ele tem o diagnóstico nas mãos. Quarto lugar, versículo 15: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Essa figura retrata que Ele é onipotente. Ele pode tudo. Não há nenhuma causa demasiadamente grande demais para Ele, não há nenhum problema grande demais para Ele, não há nenhuma doença incurável, não há nenhum pecado que Ele não possa perdoar, não há nenhuma coisa que Ele não possa resolver. Aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Para Ele não há nada impossível. Ele é onipotente. Seus pés são como de bronze polido. O que eu acho muito curioso é que de vez em quando você vê algumas pessoas escarnecendo dele, zombando dele, numa tentativa de diminuí-lo, de torná-lo irrelevante. Eu me lembro, por exemplo, tão recentemente, da obra de Richard Dawkins, Deus, um delírio. Muita gente fez um barulho ruidoso. Agora está desacreditado, agora Deus é um delírio, agora só os tolos vão acreditar nessa ilusão. Eu pergunto a vocês: onde está Richard Dawkins? Onde está o livro dele? Já está coberto de poeira, e o nosso Jesus está no trono, glorioso, todo poderoso, onipotente. Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem levanta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é o todo poderoso Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas boa parte das escolas de samba do carnaval de 2025 fizeram apologia ao diabo. E em muitas escolas o nome de Jesus foi zombado, escarnecido. Algumas pessoas pensavam que estava diminuindo a Jesus, ou humilhando Jesus. E eu me lembro do Salmo 2. O Salmo 2 diz que ele está lá em cima, olhando essa cena e rindo. Porque ninguém ameaça Jesus, ninguém intimida Jesus.
Ninguém põe Jesus contra a parede, ninguém pode diminuí-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode torná-lo nulo. Ele é o todo-poderoso Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele está no trono e Ele reina, e Ele vai voltar e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, Ele vai lançar no lago do fogo o falso profeta, Ele vai lançar no lago do fogo o diabo, Ele vai lançar no lago do fogo a morte, Ele vai lançar no lago do fogo o inferno, Ele vai lançar no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o vencedor, porque Ele é onipotente. Mas confira comigo ainda, versículo de número 15, está escrita: a voz como voz de muitas águas. Isso retrata que Ele é vencedor, irresistível. A sua voz é poderosa. Por esta voz Ele chamou à existência o próprio universo. Do nada, sem matéria pré-existente, Ele tudo criou pelo poder da sua palavra. Ele fala, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, cada uma delas, pelo seu próprio nome. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que parar. Ele dá uma ordem, os demônios têm que se bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. A sua voz ecoa aqui nesta noite. É a voz do Evangelho, a onipotente voz de Jesus. Mas ainda, confira comigo o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E a ideia aqui é de que ele é um vencedor irresistível. Preste atenção nisso. Quando você lê nas Escrituras sobre aquela batalha conhecida como Batalha do Armagedon, que é um emblema, muita gente pensa que vai ter lá, naquele grande conflito, naquela grande guerra, naquela grande conflagração, armas poderosíssimas, canhões, fuzis, metralhadoras, tanques de guerra, armas atômicas, químicas, biológicas. E a única arma que vai ser acionada vai ser a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo, não com armas convencionais, mas com o sopro da sua boca. A sua palavra de juízo é irresistível. Mas notem ainda que o verso 17 o apresenta como cheio de fulgor e glória, porque está escrito: quando o vi, aliás, no versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Em outras palavras, o Cristo que João está vendo aqui, não é mais aquele Cristo suando sangue e chorando do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui, não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui, não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui, não é o Cristo que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui, não é o Cristo pregado naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, seu rosto brilha como o sol na sua força. E diante da glória tão esplêndida de Jesus, João
que era o mais próximo e íntimo discípulo dele, que reclinava a cabeça no peito dele na mesa da ceia, agora diante de tamanho fulgor, cai como morto aos seus pés. Mas o Cristo que João vê, finalmente, é o Cristo restaurador, porque ele põe a mão direita sobre João e diz assim: não fica com medo não, João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, estive lá atrás, vou estar lá na frente. Não há momento algum da sua história onde eu não esteja com você. Eu sou o primeiro, mas eu sou o último também. E tem mais, João: eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, nós nesta noite não viemos aqui adorar o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando aqui o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, quem tem a chave tem o comando. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que viemos adorar nesta noite. Ele é glorioso em sua pessoa. Mas agora vamos ao segundo ponto da mensagem. Olhamos a glória incomparável da sua pessoa. Agora, em segundo lugar, vamos ver a glória incomparável da sua obra. Então, veja comigo o versículo 5, parte B. Aquele que nos ama, primeira verdade, primeira obra, Ele ama você, Ele ama a sua igreja. E a Bíblia diz que Ele ama você muito antes de você ser concebido e nascer. Ele ama você com amor eterno. O mundo não existia ainda, e o coração dele já estava colocado em você. Mas em segundo lugar, Ele ama você com amor perseverante. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que significa isso? Apesar de nós, Ele nos ama. Pastor Jacques, essa semana eu li uma frase que marcou minha vida, e a frase foi esta: Jesus é a pessoa que mais me conhece, e apesar disso, é a pessoa que mais me ama. Porque às vezes nós amamos uns aos outros porque nós não conhecemos tudo sobre o outro. Se conhecêssemos tudo, exaustivamente tudo, talvez ficássemos chocados, escandalizados, nos afastaríamos. Apesar de Jesus conhecer tudo a meu respeito, meus deslizes, meus fracassos, minhas mazelas, minhas fraquezas, meus pecados, ainda assim Ele me ama, totalmente, plenamente, exaustivamente. Sabe o que significa isso? Que a causa do amor de Deus por você e por mim, não está em você nem em mim, está nele mesmo. Ele não passou a amar você porque viu em você alguma coisa bonita. Não, Ele amou você não por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados. Não por causa dos seus méritos, mas apesar de seus deméritos. O apóstolo Paulo chega a dizer que Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor de Deus por você é um amor abundante, porque Ele é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus por você é imerecido, porque Ele amou você quando você era inimigo dEle. O amor de Deus por você é provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ama você. Eu creio nisso.
Não tem remédio mais eficaz para complexo de inferioridade do que pensar nessa verdade: Ele me ama. No dia que você compreende esse amor, você é curado de toda a autoestima achatada. Os puritanos da Inglaterra costumavam dizer assim: achas pouco o seres amado por Deus? Ele ama você. Segundo lugar, segunda obra, versículo 5 ainda, está escrito: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Segundo, Ele morreu por você. Ele não só ama você, Ele morreu por você. Ele não disse eu te amo escrevendo em letras de fogo nas nuvens. Ele disse eu te amo esculpindo essa verdade na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez até por um justo alguém se animasse a morrer, mas Ele morreu por mim quando eu era pecador, inimigo dele. Ele morreu, diz a Bíblia, pelos nossos pecados. Ele entregou a si mesmo. Entendamos isso: Ele não morreu naquela cruz porque Ele foi uma vítima do sistema. Ele não morreu naquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu naquela cruz porque o sinédrio tramou contra Ele. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não morreu naquela cruz porque Pedro o negou por covardia. Ele não morreu naquela cruz porque Pilatos sentenciou por conveniência. Ele não morreu naquela cruz porque os soldados o pregaram naquela cruz por violência. Ele morreu naquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu naquela cruz porque Ele voluntariamente se deu por você. Ele não foi para a cruz como um cordeiro que é amarrado no altar, esperneando, não. Ele caminhou conscientemente, deliberadamente, propositadamente para aquela cruz. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia chega a dizer que Ele não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que estava proposta a Ele de salvar você pela sua graça. Agora notem, está escrito no verso 5 que Ele não só nos ama, mas pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então vou dizer algo para você: nada nem ninguém pode libertar você dos seus pecados, a não ser o sangue de Jesus. Não tem ritual, não tem cerimônia, não tem igreja, não tem denominação, não tem sacrifício, não tem autoajuda, não tem qualquer expediente humano que possa libertar você dos seus pecados. Se é preciso ser liberto dos pecados, significa então que o pecado escraviza. O pecado escraviza. O pecado é uma algema. O pecado é uma masmorra. O pecado prende você, atormenta você, chicoteia você. O pecado destrói você. O pecado mata você. E você e eu precisamos desesperadamente sermos libertos dos nossos pecados. Nós não podemos libertar a nós mesmos. O profeta disse que assim como um etíope não consegue mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não consegue arrancar as manchas do seu couro, nós também não podemos mudar a nós mesmos, nós também não podemos libertar a nós mesmos. Nós precisamos do sangue de Jesus para nos libertar. E nesta noite, você que entrou aqui, você pode ser lavado no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode sair daqui hoje livre, para a glória de Deus, completamente redimido e livre. Terceira obra, confira comigo o versículo 6, e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Todos vocês têm ciência disso. Lá no Antigo Testamento, nenhum sacerdote podia ser rei. Nenhum rei podia ser sacerdote. Lembram-se de o rei Uzias, que governou 52 anos em Jerusalém? No final da vida dele, ou no final do reinado dele, tomado de soberba, ele quis ocupar também a posição de sacerdote e ficou o quê? Leproso. Jesus, entretanto, ocupa a posição de sacerdote e rei. E agora, quando você crê nele, como seu salvador pessoal, como Senhor da sua vida, tendo o véu sido rasgado de alto a baixo, ele constituiu você rei e sacerdote. Preciso lhe dizer que corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é sacerdote real. Você tem livre acesso à presença dele, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você não precisa de que outro alguém represente você diante de Deus, ou medie a sua relação com Deus, porque agora você já é sacerdote real, você é rei e você é sacerdote. O caminho da graça está aberto, a sala do trono está franqueada. Você pode ter livre acesso à presença de Deus a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele não só amou você, ele não só morreu por você, ele colocou você assentado com ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Ele exaltou você. Mas em quarto lugar, primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Quarto, ele voltará para você. Olha o versículo 7, por gentileza. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui está, meus irmãos, o pináculo da nossa fé. Aqui está a acrópole da nossa esperança. Aqui está a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Ele não enviará um emissário, um representante. Ele pessoalmente voltará. Ele voltará visivelmente, todo o olho verá. Vai ser o fato mais público da história, todo o olho verá. E ele alertou-nos: você tem que vigiar. Você não sabe se vai ser à tarde, se é à noite, ou se é o cantar do galo. E quando Jesus disse isso, certamente, ele nos reporta a questão dos fusos horários do mundo. Se Jesus voltar de manhã aqui no Brasil, ele voltará de noite no Japão, voltará de tarde na Europa. Então Jesus voltará de manhã, ele voltará de tarde, ele voltará de noite, ele voltará de madrugada. Onde as pessoas estiverem, se for de manhã, se for de tarde, se for de noite, se for à madrugada, todo o olho verá. Vai ser o fato mais público, mais notório da história. Mas em terceiro lugar, ele voltará audivelmente. Ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá. Não só será o fato mais público, mas será o fato mais sonoro e ruidoso da história. Quarto, ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ou ocidente. Nas palavras do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos.
Paulo usa uma palavra em 1 Coríntios 15, vai ser no instante, e a palavra instante no grego é a palavra átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. A rapidez disso era retratada como o dardejar da cauda de um peixe, ou faiscar de uma estrela, ou abrir e fechar de olhos. Vai ser com essa rapidez que ele voltará. Em outras palavras, não dá para você sair para comprar azeite para sua lamparina, ou você estará preparado, ou você ficará de fora das bodas do Cordeiro. Mas ainda, ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão, que não manda um WhatsApp para você dizendo, tal dia, tal hora, se prepare que eu estou chegando. Jesus Cristo chegou a dizer que será como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dia do dilúvio e pegou a todos de surpresa. E eu pergunto a vocês, que mal há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus quis enfatizar com essa análise, essa comparação? Meus irmãos, entendamos isso, por favor. Algumas pessoas acreditam que o homem só é afastado de Deus quando ele está nas mazelas dos seus pecados mais toscos, dos seus vícios mais reprováveis. Tem muita gente boa, tem muita gente honesta, tem muita gente trabalhadora, tem muita gente empreendedora, tem muita gente com sonhos legítimos, comprando, vendendo, ganhando dinheiro, casando, dando-se em casamento, tudo coisa boa em si mesma, aplaudida em si mesma, mas não levando Deus em consideração. E quando Jesus voltar, vão ser apanhadas de surpresa, porque se prepararam para ganhar dinheiro, se prepararam para constituir família, mas não se prepararam para se encontrarem com Deus. Vai ser de surpresa, não vai ser um dia óbvio. Mas meus irmãos, Jesus voltará finalmente, vitoriosa e gloriosamente. Quando ele veio na primeira vinda, ele entrou muito humilde. O seu berço, primeiro, foi um coxo de animal comer, manjedoura, mangiare. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando precisou pregar no mar da Galileia, precisou de um barco emprestado. Quando precisou entrar em Jerusalém, precisou de um burrinho, de um jumentinho emprestado. Quando precisou se reunir com seus discípulos para participar da ceia e realizar a última Páscoa, precisou de uma sala emprestada. Quando precisou ser sepultado, precisou de um túmulo emprestado. Mas quando ele vier na sua segunda vinda, ele virá em glória, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, com toda a majestade e glória. Ele voltará. Em breve ele voltará. Prepara-te, portanto, para te encontrares com o teu Deus. Bom, vamos ao último ponto então da mensagem, por gentileza. Vimos em primeiro lugar a glória incomparável da pessoa de Jesus. Vimos em segundo lugar a glória incomparável da obra de Jesus. Agora, em terceiro lugar, vamos ver quais são as implicações destas duas verdades anteriores. E a primeira implicação, meus irmãos, que eu gostaria de destacar, é que então nós não precisamos temer a vida. Tem muita gente com medo da vida, tem muita gente com medo de viver, tem muita gente querendo desistir da própria vida, tem gente atentando contra a própria vida. Você não precisa ter medo de viver. Preste atenção nisso. Por que João está na ilha de Patmos? Por que ele está preso lá? O que está por trás da prisão dele? Quem está maquinando e orquestrando a prisão dele?
que forças estão por trás, conspirando para ele, para prendê-lo numa ilha vulcânica, numa colônia penal. Do ponto de vista humano, um decreto do imperador Domiciano, das forças opositoras de Roma, do império poderoso, que está levando os cristãos ao martírio, crucificando crentes, queimando os vivos, jogando as feras. Mas quando João chega nessa ilha e tem uma compreensão do mapa espiritual do acontecimento, ele relata no versículo 9, que ele estava nessa ilha, não por causa de um decreto de Domiciano, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Os homens podem tramar contra nós, podemos sofrer injustiças as mais amargas, mas eu quero dizer que Deus pode reverter isso. Aquilo que parecia ser o fim pode ser o começo. Aquilo que parecia ser uma pá de cal na igreja, agora a igreja tem céu aberto, e Deus no trono, e Cristo com o livro da história nas mãos, conduzindo a história a uma consumação final, e a vitória era dessa igreja massacrada, a vitória do Cristo Todo-Poderoso. Você não precisa ter medo da vida, meu irmão, porque Deus está com você. Não há fase da sua história que Ele não esteja presente, que Ele não esteja dirigindo. Não há uma palha que caia, uma folha que caia de uma árvore, sem que Ele saiba, sem que Ele permita. A sua vida está nas mãos de Jesus. Você não precisa ter medo da vida, Ele controla tudo. É por isso que a ordem para João foi esta: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Se devem acontecer, tem alguém no controle para que elas aconteçam. Não é o diabo, não é César, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Segundo lugar, você não precisa ter medo da morte. Jesus disse para João na ilha de Pátimos: não tenhas medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. Jesus matou a morte com a sua morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Agora, para o cristão, a morte é lucro, é bem-aventurança, é preciosa aos olhos do Senhor, porque é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa mais ter medo da morte. É bem verdade que a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Louvado seja o seu nome. Terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Entendamos isso. Nós, pela graça de Deus, que já fomos alcançados pelo Evangelho e transformados pelo poder do Espírito Santo, temos garantia da eternidade. Disso nós sabemos. Qual vai ser o seu fim? É a glória. Ligue de certo isso. Mas você e eu não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Isso não sabemos. Não temos garantia de que no próximo culto público desta igreja, todos que estão nesse auditório estarão vivos. Não temos essa garantia. Nós não conhecemos tudo. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Nós somos dependentes disso. O que eu acho magnífico é que quando João está nesse cenário de morte, de opressão, de perseguição,
E diz a Bíblia que ele escuta uma voz: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando ele sobe, ele vê um trono, e ele vê alguém sentado no trono. Ele nem sequer ousa descrever esse alguém, a não ser comparando-o com pedras preciosas. Esse alguém é santo, santo, santo. Esse alguém é o Criador do universo. E tem na mão deste alguém um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. É o livro da história. E uma pergunta foi feita, que ecoou no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E esta pergunta ecoa, e ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem um anjo, nem um homem, nem um demônio. Diz o texto que João chorava muito, porque parecia que a história estava à deriva, até que ele escuta a voz de um ancião dizendo: não temas, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí o livro de Apocalipse começa então a abrir esse mapa da história. Os selos são abertos, as trombetas são tocadas, o quarteto do mal é levantado, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal é derrotado, Jesus volta em majestade e glória, o juízo final se estabelece, condenação eterna para uns, bem-aventurança eterna para os remidos. E então vi novos céus e nova terra. Já não tem mais choro, já não tem mais pranto, já não tem mais dor, já não tem mais sofrimento, já não tem mais morte, já não tem mais luto. As primeiras coisas já passaram. Agora tem a nova Jerusalém, agora tem o Cristo da glória, agora tem seu povo glorificado, agora tem a sua igreja reinando com ele, agora estaremos contemplando a ele face a face. Nós o serviremos, nós o glorificaremos, nós nos deleitaremos nele por toda a eternidade. Você pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas você sabe que a história futura está nas mãos dele, e você estará com ele, reinando com ele. Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Em quarto lugar, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse para João: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Os milênios vão rolar por toda a eternidade, e ele está com você aqui, e ele estará com você lá. Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando os séculos forem consumados na sua segunda vinda, ele estará com você para sempre e sempre e sempre. Gloriosa redenção que nós temos em Jesus. Ele é glorioso, sua obra é gloriosa, e a nossa esperança nele também é gloriosa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Corra para os braços dele. Talvez você hoje possa fazer o que João fez, cair aos seus pés, mas ele estará também com a sua mão direita sobre você, dizendo: não fica com medo não, eu estou aqui, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E você vai encontrar nele perdão, libertação, salvação, restauração, vida eterna. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, pela sua família. E se você quer que eu ore em seu favor, coloque a sua vida nas mãos desse Jesus. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, levante-se do seu lugar e venha. Eu vou orar por você. Pode vir. Talvez você esteja passando alguma luta pessoal, familiar, precise de uma resposta deste Jesus que está aqui. Venha aqui à frente, nós vamos orar.
Se você está precisando de salvação, Ele está aqui. E pelo seu sangue você vai ser liberto dos seus pecados. Talvez você está aqui passando uma luta grande de enfermidade, e Ele está aqui. Para Ele não há problema insolúvel, doença incurável. Ele está aqui. Talvez enfrentando uma luta no seu casamento, na sua família, Ele está aqui para ser resposta para a sua casa, para os seus relacionamentos. Senhor, nós te agradecemos, nós adoramos o teu nome, pela pessoa preciosa, maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é glorioso, Ele é vencedor, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós te adoramos, Senhor, porque Ele nos amou, morreu por nós, nos colocou acima dos principados e potestades, e Ele voltará para nós. Então tira do nosso coração agora, Deus, todo medo, medo da vida, medo da morte, medo do desconhecido, medo da eternidade. Visita o teu povo nesta noite, Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Se tem alguém aqui, meu Deus, que ainda não tinha um encontro pessoal contigo, que esta seja a noite da salvação, que os teus anjos celebrem diante de ti nos céus, que a igreja se alegre aqui na terra. Se alguém entre nós, meu Deus, passando por uma necessidade urgente na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas emoções, meu Deus, põe a tua mão de graça e poder, de cura e de restauração. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para ti não há causa demasiadamente difícil, para ti não há problema insolúvel, para ti não há doença incurável, para ti não há casamento irrecuperável, para ti, Deus, não há causa perdida. Então colocamos o teu povo no teu altar, aqueles, Senhor, que têm sido perturbados pela culpa, pelo chicote do diabo, liberta-os nesta noite, Senhor. Quebra o poder do vício, quebra o poder da escravidão do pecado. Lava-nos, limpa-nos, liberta-nos nesta noite. Traz glória ao teu próprio nome. Alegra o coração da tua igreja. Visita o teu povo com graça e misericórdia e reaviva o nosso coração. É a nossa súplica, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Aleluia.